com o nome completo no chat, que facilita, tá? Põe o nome completo no chat, porque eu salvo o chat também. Então, as duas coisas são salvas, tá? E aí fica mais fácil. Deixa eu só entrar também no meu celular, porque eu consigo ler o chat enquanto vocês vão falando, tá? Porque eu geralmente uso 2 computadores, mas eu estou só com um aqui. Deixa eu desativar o som. Som teste A. Dando certo. Pessoal, a aula de hoje é sobre o segundo assunto importante relacionado ao ensino de... segundo grupo de conteúdos que tem da BNCC, que é o de álgebra, tá? Então, a BNCC, ela se divide em cinco temáticas, né? Hoje a gente tem uma nomenclatura diferente, a gente não fala temática, só que a gente tem cinco assuntos. Semana que vem, em geometria, vai ser o professor Gilbert, vocês vão gostar dele. Ele vai apresentar a geometria. Hoje, seguindo a mesma ideia da aula passada, porque, olha, isso não é um curso extenso. Se eu desse um curso de graduação, eu poderia falar de todos os temas ou de vários temas, mas eu tenho que escolher um tema. E eu vou escolher o tema álgebra porque eu quero fazer 2 ponderações a respeito de álgebra. E essas 2 ponderações que eu estou falando para vocês, eu, com uma experiência de 30 anos de professor e mais uma experiência como professor de alunos de alta performance, alunos que vão para Olimpíadas, às vezes até internacionais. A álgebra é o assunto mais fácil de matemática do ensino da educação básica, quando você faz exercícios bem difíceis, sabe? Não tem como fazer um exercício muito difícil de álgebra. Você tem como fazer um exercício muito difícil de geometria, você tem como fazer um exercício muito difícil de números, você tem como fazer um exercício muito difícil de combinatória, que é o que os alunos mais têm dificuldade. Mas você não consegue fazer um exercício muito difícil de álgebra. E a matéria, essa é a primeira coisa. A álgebra é a parte mais fácil da matemática. E o segundo é a parte que os alunos menos sabem. Porque os alunos não conseguem entender a linguagem abstrata da álgebra. E muitas pessoas acham que a álgebra é bobagem. Sabe, elas desprezam o valor da álgebra. Mas a álgebra é que vai fazer o aluno ficar bom em matemática. Entendeu? Então, hoje, para falar sobre álgebra, eu vou falar de um único tema, que é equacionamento, e se der tempo, eu vou falar de padrões e regularidades. De qualquer forma, semana passada eu não compartilhei o PDF para vocês, eu vou compartilhar os dois lá no Classroom, eu mando aqui também, tá? De qualquer jeito, esse assunto de álgebra, eu vou fazer fazendo, eu vou explicar fazendo. Então, eu peguei uma lista de exercícios e eu quero ir comentando eles. Não, a ideia aqui não é resolver exercício como eu faria para resolver exercício com uma turma de ensino fundamental ou de ensino médio, mas sim como eu falando com professores, como você aborda isso. Porque existe uma concepção muito ruim de ensino que eu vejo que alguns professores não combatem isso. Isso precisa ser combatido, porque combater isso que eu vou falar é educar, tá? Os alunos falam assim, professor, eu fiz de um jeito mais fácil. Tudo bem, o aluno pode fazer de um jeito mais fácil, entendeu? Inclusive, ele deve fazer de um jeito mais fácil. Se ele tiver numa prova de um vestibular, melhor que ele faça de um jeito mais fácil. Acontece que matemática não é o resultado do exercício. Matemática é o processo. Matemática é o caminho inteiro. Matemática é todos os cálculos, todas as passagens. E tem muitos alunos que não conseguem compreender as passagens. Às vezes faz um cálculo doido e chega na resposta certa. Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada. O aluno fez uma conta muito louca, entendeu? Muito simples, mas louca, chegou na resposta. Não é assim, não dá para você fazer uma conta aleatória. Então, é importante estudar os caminhos. E para estudar os caminhos, os alunos, você tem que falar para o aluno, olha, tudo bem,
Você faz do jeito mais fácil, mas entende esse jeito que eu estou explicando. Porque só quando você tem muita autonomia em matemática, você pode se dar ao luxo de fazer de um jeito só. E quando você vai se dar ao luxo de fazer de um jeito só, você tem que dominar todas as estratégias. Então, aprender matemática é aprender as estratégias de chegar na resposta. Então, tem que aprender estratégia, entendeu? O aluno fez de outro caminho ou não valorizou. Depende. Você está valorizando o caminho ou você está valorizando o resultado, certo? Em álgebra, não tem como você falar que o que vale é o resultado, porque em álgebra é exatamente o processo, tá? Então, olha, eu já vi, eu dei um curso de regra de 3 lá em Alfenas, no mês passado. Os alunos que mais tentavam fazer gambiarra para resolver os problemas foram os que tiraram, não foram os que tiraram as piores notas, mas tiraram notas muito baixas. Eles queriam fazer gambiarra, em lugar de fazer exatamente o método que eu fui ensinado. Porque, olha, regra de 3 é um dos assuntos mais difíceis de matemática, tá? Regra de 3 é difícil. A maioria das pessoas fala, era só a regra de 3. Não sabe fazer, tá? Regra de 3 é um assunto que merecia até uma aula para mostrar que as pessoas não sabem regra de 3. Elas sabem regra de 3 simples e direta, em situações muito básicas. Mas as pessoas não sabem regra de 3. Isso eu percebo. E muitos querem fazer do seu método. E regra de 3 chama regra. Como é que a pessoa está fazendo um curso de regra de 3 e quer fazer do jeito dele? É uma regra, entendeu? Regra de 3 é uma regra para resolver problemas de proporção. Tanto que esse termo nem existe em alguns países, entendeu? Você não tem uma tradução para a regra de 3. Os problemas são chamados de problemas de proporcionalidade, entendeu? Então, não tem esse nome, regra de 3. Até porque é um nome inconveniente, né? Regra de 3 composta é uma regra de 5, de 7, de 11, certo? Ok? Então, eu vou falar aqui de equacionamento. Então, eu quero mostrar, quando você vai ensinar para o aluno, a impressão inicial que o aluno tem é que você está complicando. Isso é inevitável. O aluno realmente vai achar que você está complicando, certo? Então, olha esse exemplo. Comprei uma geladeira por R$600. Dei 180 de entrada e o resto será pago em 3 prestações. Qual o valor de cada prestação? Qualquer criança bem educada matematicamente, lá no 5º ano, faz isso tranquilamente. 600 menos 180, que dá 420, e divide por 3, 420 por 3, 140, então cada prestação é R$140. Entendeu? Então, quando você mostra isso para o aluno, você mostra que dá para você resolver esse problema por álgebra, você está querendo ensinar a álgebra. E me dá uma frustração quando eu falo isso, o aluno final, o primeiro módulo que você fez é mais fácil. Claro que é mais fácil, tá? O que eu vou fazer aqui é mais difícil. Mas o que eu vou fazer aqui é que para aprender a técnica do equacionamento. Então, olha só. Comprei uma geladeira por R$600, dei 180 de entrada, e o resto será pago em 3 prestações. Então, eu vou chamar de X o valor de cada prestação. Então, o valor da prestação. Então, 3 prestações mensais iguais é 3 vezes X. 3x é 3 vezes x. É importante você explicar para o teu aluno que quando você escreve 3x, você tem um sinal de vezes implícito ali no meio, tá? Porque o aluno não adivinha isso. E você tem que ficar repetindo, tá? 3x é 3 vezes x. X é o valor da prestação. Quando o aluno está com muita dificuldade, eu ponho quadradinho. Mais 180, que é a entrada, vai dar 600. Essa equação modela o problema. Então, aprender a escrever uma equação que modela o problema é uma habilidade matemática. Então, não dá para você falar, você pode fazer aqui do primeiro jeito, não. Porque o objetivo é aprender a modelar um problema com uma equação. E, olha, essa estratégia de modelar é inevitável, tá? Se vocês começarem a fazer concurso, vestibular, não tem como. É impossível. Um aluno não poderia entrar no ensino médio sem saber esse processo aqui. Eu entendo que, às vezes, até alguns de vocês chegaram na faculdade sem saber,
Mas isso é uma das coisas mais básicas e importantes em matemática. Saber traduzir em álgebra, fazer uma equação. 3x mais 180 é 600, aí você tem que ensinar a técnica de resolver equação. Então, tudo que não é x passa para o segundo membro. Dá para explicar isso de várias maneiras, não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Essa aula não vou falar de como ensinar a resolver equação, certo? Mas é legal. Ah, eu uso o método das balanças, é legal, tá? Mas tem que também passar para o abstrato. Então, 3x 600 menos 180, 3x igual a 420, x é igual a 420 dividido por 3, x é igual a 140. É claro, para você ensinar isso, o aluno já tem que ter aprendido o abstrato da equação do primeiro grau. Você já tem que ter ensinado para ele de alguma forma, tá? E o que é interessante aqui, observa só, isso você pode mostrar para o aluno. Olha aqui, ó. Qual conta que eu fiz aqui? Não foi 600 menos 180? Olha ali, ó. 600 menos 180. Tá vendo? Depois eu fiz o quê? Depois eu fiz 420 dividido por 3, deu 140, né? 400 dividido por 3 deu 140. Então, a equação pensa por você. Você não precisa pensar. Desse primeiro modo, você precisou pensar. Desse segundo modo, ele foi automático. Entendeu? Então, esse primeiro modo é resolução aritmética. Tem algumas que são dificílimas. Eu vou mostrar, tá? Resoluções aritméticas bem difíceis. Essa aqui é uma solução algébrica. Claro que neste problema, isso não faz muito sentido, tá? Porque você não vai resolver esse problema no teu cotidiano de forma algébrica, que é um problema muito fácil. Você tem que explicar para o aluno. Eu não estou complicando, eu estou te ensinando uma técnica. E depois você tem que colocar problemas que ele não faz mentalmente, tá? E mesmo que esse problema seja sem contexto, tá? Então, os problemas, uma das coisas é muito diferente você contextualizar, tá? Que contextualização é uma conveniência. E outra coisa é você ensinar a matéria sem ter o aluno saber o que ele está fazendo, tá? Então, esse problema aqui da FUVEST, número 2, ele é um problema que não dá para fazer mentalmente de forma fácil, dá, tá? E ele é um problema que, equacionando, ele sai fácil, tá? Olha, a gente já está supondo que vocês já deram aula, já ensinaram os alunos a fazer equação, tá? Então, presta atenção, isso só faz sentido se o aluno já aprendeu a equação, pelo menos um pouco, tá? Então, esse problema do FUVEST é um problema sem contexto. A soma de um número com a sua quinta parte é igual a 2. Qual é o número? Quando você vai debater isso com os alunos, sai um estranhamento. Mas como é que eu vou pegar um número e somar com a quinta parte e dar 2? Entendeu? 1 mais 1 é 2. Se eu tenho que ter duas parcelas aqui, os alunos ficam pensando. Só que aqui a resposta só pode ser um número fracionário, né? Ou talvez se fosse negativo, não é o caso, mas é um número fracionário. Eu vou pegar um número, somar com a quinta parte dele, pode ser duas frações, um inteiro e uma fração, e vai dar 2. Qual é o número? Tá? Olha, eu já desafiei os alunos a fazer esse problema, alunos de alto nível, tá? Sem equação. E eles conseguiram, mas é muito difícil, tá? Vale até como exercício você incentivar o aluno a resolver esse problema sem usar a equação. Com a equação é fácil, tá? É um problema FUVEST novinho, né? 1980, esses dias atrás. Então, você chama de x um número. Aí, a soma de um número, x, com a quinta parte. Claro, é bom você ter treinado o aluno para entender o que é quinta parte, x sobre 5, igual a 2. Veja, suponha que você já ensinou para o aluno resolver esse tipo de equação, e já ensinou o aluno por exemplo, que quinta parte é x sobre 5, tá? Então, a gente tem que estar pensando nesse momento. Eu não vou ficar aqui explicando como resolve a equação. Essa equação aqui, se eu instalar o Symbolab aqui no meu celular e pegar a câmera e apontar ali e apertar o dedão, ele responde, tá? Uma foto. Então, isso aqui é uma equação. Para resolver ela, eu vou reduzir o denominador comum, o famoso acha o mínimo, que eu falei semana passada.
tá? O denominador comum é o 5, tá? O denominador comum é o 5. Deixa eu mudar essa cor aqui para não ficar fazendo isso. Ó. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Então, vai ficar 5x mais x igual a 10. Ora, se os denominadores da fração são iguais, os numeradores também são iguais, né? Não posso cancelar. Por que eu posso cancelar? Porque os denominadores são iguais. Então, eu tenho lá 5x mais x, 6x igual a 2. X é igual a 2 sextos. 2 sextos é feio, então vamos colocar 1 terço. Interessante aqui, parece que eu fiz alguma coisa errada. Fiz, por que aqui é 2? É 10? Que é 10, tá? É 10. 5 terços. Agora, vamos verificar que isso é verdade, tá? Verificar é importante. Será que o número que somado na quinta parte é 2 é 5 terços? Tem muito aluno que não entende. Fração é número, tá? É um número racional, mas é número. Tá? Número não é de 0 a 10, nem de 0 a infinito. O número é um tanto de coisa. Vocês sabem, tem números imaginários. Certo? Tem até números hipercomplexos. Entendeu? Então, número é um monte de coisa. Tá? Números transfinitos, se for para a teoria dos conjuntos. Então, tem 5 terços. É um número racional, mais a quinta parte dele. Ora, a quinta parte de 5 terços é 1 terço, né? Se eu tenho 5 terços, a quinta parte dele é 1 terço. Então, aqui é checando, verificação. Eu tenho 5 terços. A quinta parte de 5 terços é 1 terço. 5 terços mais 1 terço, 6 terços, que é igual a 2. Pronto, cheguei na resposta. Tá? Entenderam? Agora, pensa como resolver esse problema sem equação, tá? Não é difícil, mas fica aí como desafio para quem quiser, como resolver esse problema sem equação. Para nós, não é que é difícil, é puxado, tá? Por equação, sai num clique de celular, tá? Eu pego, quando eu preciso fazer um problema desse muito rápido, quando eu estou elaborando questão, quando eu crio a minha questão, tá? Questões minhas são criadas por mim. Então, eu dou trabalho, os alunos vão tudo procurar no Braille e ficam tristes porque não acham no Braille, tá? O ChatGPT também não é muito eficiente para isso, então não funciona. Então, quando você for criar a sua questão, você pode criar a questão ou adaptar de outra, e para fazer o gabarito, você usa o Symbolab. Você vai lá no Symbolab, digita as equações e vai pegando as respostas, tá? Então, é muito simples. Depois eu mostro, certo? Ok? Mas, olha, veja. O primeiro problema, eu peguei um problema com contexto onde a equação não era necessária. O segundo, eu peguei um problema sem contexto, mas que a equação era necessária. Esse problema da UBMAP aqui, tá? Ele é da UBMAP, mas não é um problema que você precise, que seja tão difícil assim, tá? Esse problema é muito bom para entender como a equação ajuda muito, tá? Vocês vão falar, dá para fazer sem equação, mas é muito difícil fazer sem equação. Com equação, fácil, demais, tá? Demais não, é bem fácil. Então, eu vou ler o problema, é um problema com contexto, e vocês vão ver que sem equação, com equação ele fica muito fácil. Um livro com páginas numeradas em sequência está dividido em 3 capítulos. Cada um dos capítulos tem a mesma quantidade de páginas. A página 1 do capítulo 1 tem o número 1. A soma do número da página do primeiro capítulo, a soma do número da primeira página do capítulo 2 com o número da primeira página do capítulo 3 é 1052. Eu geralmente faço assim para os alunos, ó. Eu escrevo os capítulos aqui, tá? Então, eu vou escrever a primeira e a última página de cada capítulo, tá? Então, aqui é a última do capítulo 1. E aqui é a primeira do capítulo 2. Aqui é a última. Vamos fazer mais bonitinho. Peraí, você é exagerando. Então, vamos colocar assim. Primeira página de cada capítulo. Primeira página, última página. Tá? Veja que aqui, ó, olha o que eu estou falando.
Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu não sei quantas páginas esse livro tem. Se eu soubesse quantas páginas, estava muito fácil. Mas eu sei que cada capítulo tem a mesma quantidade de páginas. Então, eu posso supor, vocês vão concordar comigo, que seja X, tá? X, o número de páginas de cada capítulo. Muito importante que X não é a resposta do problema. O problema é o número da primeira página do capítulo 3. Eu estou chamando X de outra coisa. Tem aluno que acha que o X é o que está a pergunta. Número de páginas por capítulo. Olha que essa questão é maravilhosa, tá? É uma pérola essa questão, certo? É uma pérola. Então, se cada capítulo tem X páginas, a última página do capítulo 1 é X. A última página do capítulo 2 é 2 vezes X. E a última página do capítulo 3 é 3 vezes X. De acordo? Concorda comigo? A primeira página, a última página do capítulo 1, X. Última página do capítulo 2, 2X. Última página do capítulo 3, 3X. Então, se tem 100 páginas, a última página do capítulo 1 é 100, a segunda é 2 vezes 100 e a terceira é 3 vezes 100. Certo? A primeira página do capítulo 1 é 1. Do capítulo 2 é X mais 1, né? Porque a última página, em seguida, é a primeira do outro. E do capítulo 3 é 3x mais 1. Agora, olha o enunciado aqui, tá? Vou grifar. A soma do número da primeira página do capítulo 2 com o número da primeira página do capítulo 3. Qual que é o número da primeira página do capítulo 2? É x mais 1, certo? X mais 1. Primeira página do capítulo 2 é x mais 1. O número da primeira página do capítulo 3 é a soma, né? Soma, deixa eu melhorar o grifo aqui. É o número da página do capítulo 3, ó. Continuar. Então, essa primeira página aqui é 2x, 3, não, 2x mais 1. Ninguém percebeu que aqui eu coloquei 3x, mas é 2, tá? Ali era 2. Certo? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? O bom da aula para aluno é que o aluno tem vergonha de perguntar. Pode perguntar. Então, veja. Olha a soma do número da primeira parte do capítulo 2, x mais 1. Com o número da primeira parte do capítulo 3, 2x mais 1. Essa soma é 1052. Pronto. Com esse número, eu resolvo, eu descubro o valor de x. E se eu descubro o valor de x, eu sei tudo do problema. Então, montei uma equação. Tá? É importante fazer esse tipo de problema com os alunos. Vocês vão achar que eles não vão entender. Talvez, mas tem que tentar, tem que esforçar. Tá? Porque tem muito aluno que entende. Então, eu tenho alunos escola pública, agora eu estou afastado mas que eles iam tentando e conseguir. Então, tudo que não for x, eu passo para o segundo membro. Passei ali. 3x é igual a 1050, fazendo bem rapidinho. X é igual a 1050 por 3. 1050 por 3 é 350. 350. Beleza. Cada página tem 350. Óbvio que não ia ter 350 ali. Eu quero saber a primeira página, capítulo 3, que é 2x mais 1. 2x mais 1 é o que eu quero saber. É a primeira página do capítulo 3, é o que está perguntando no enunciado. Então, 2 vezes 350, mais 1, 700 mais 1, 701, tá? Bom, primeira coisa que vocês podem imaginar é que esse tipo de questão não é uma questão para um aluno iniciante, tá? Um aluno iniciante em equação não vai conseguir fazer isso, certo? Isso aqui é depois de algumas aulas, depois de algum treino. E você precisa estimular muito para ele conseguir fazer esse tipo de coisa, tá? Mas é legal pegar essa questão e tentar passar para eles e falar, resolve sem equação. Eles vão tentando até chegar na resposta certa. Um dos jeitos é olhando as alternativas. Você pode ir olhando as alternativas e chutando, tá? Tem alternativa, dá para chutar.
Mas se eu tirar as alternativas, fica um pouco mais complicado. Tiro as alternativas, não dá para chutar. Ah, eu ensino meu aluno a chutar para alternativa. Tá, é importante. Mas é importante o aluno saber fazer esse tipo de coisa desse jeito aqui. Tá? Eu ensino isso para meus alunos. Eu faço esse problema na escola estadual. Eu faço aqui no fazia aqui no Salatiel. Porque esse tipo de informação é muito importante. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso aqui que eu fiz? Alguma pergunta, algum comentário? Estão conseguindo acompanhar? Tudo tranquilo, tudo favorável? Eles estão muito silenciosos. Entendeu? Isso é legal, tá? Matemática é legal. Ah, é difícil? Sim. Talvez você mesmo, professor, pode não ter tido uma boa base de matemática, tá? Mas fazer esse tipo de coisa é importante com o aluno, tá? Tem gente que entende, vamos fazer uma matemática diferenciada e acha que é só problema lúdico contextualizado. Esse problema aqui não é contextualizado. É um bom problema, esses dois. Não é contextualizado. Qual o contexto que tem? A soma de um número com sua quinta parte igual a... Não tem contexto, mas é um bom problema, tá? Então, essa aqui, essa 3 é contextualizada. Mas quem faz isso na prática? Na prática, ninguém, né? Você não pode achar que alguém vai preocupar em saber o número da página dando esse tipo de informação. Isso não existe na realidade, tá? Mas é interessante, certo? Eu vou pular alguns, mas eu não vou pular esse 4, não, tá? Dúvidas vocês podem perguntar. Essa questão 4 é muito boa, tá? Mas é uma questão bem difícil, tá? Essa questão 4, eu punha na sala, mas já na esperança de que 10% do aluno iam compreender. E você vai falar, eu devo fazer isso ou não? Minha opinião, deve, tá? Você não deve perder muito tempo com uma questão que não vai todo mundo aprender. Porque tem umas questões que são puxadas, mas se tem um aluno ali que merece, você dá uma pincelada, os outros pelo menos entendem como é que funciona o jogo, tá? Eu lembro que quando eu era jovem, né? Eu saí da faculdade, o meu professor, José Carlos de Souza Kiel, ele é um professor aposentado da Unicamp, um cara renomado. Ele me mandou fazer um curso lá na USP. E eu era o melhor aluno da faculdade. Tinha passado o primeiro lugar do vestibular, fui o melhor aluno dos 3 anos. No provão do MEC, tirei a maior nota da faculdade. Aí, eu fui lá para São Carlos, e na primeira prova, valendo 10, eu tirei 0,5. Eu tirei 0,5. Era um curso de álgebra linear no R infinito. E eu não dei conta, né? Mas claro que aquilo abriu meus olhos, porque eu achava que eu sabia tudo. Até eu me deparar com aquilo. Eu não tinha ideia, nem sabia como que funcionava a matemática direito. Tinha uma ideia por causa do Kiel. E aquela experiência de ir em São Carlos e reprovar foi tão importante para mim, porque senão eu ia ter certeza que eu ia saber tudo, entendeu? Eu tinha consciência que eu sabia mais do que meus colegas, muito mais que meus colegas. Eu sabia muito mais que meus colegas, eu via isso. Mas eu não sei tudo, eu sabia muito pouco, entendeu? E aí, eu tirar meio ponto num curso de álgebra linear na USP me deixou humilhado. Tanto que eu demorei 2 anos para voltar para fazer mestrado. Eu desisti, eu falei que eu não vou fazer mestrado. E fui fazer mestrado em educação. Não me arrependo, fiz um mestrado muito bom em educação. Mas eu achei que eu não sabia matemática a partir daquilo. Há uns 5 anos atrás, 5 não, 2015. Em 2015, uma colega minha de Cabo Verde, não vou falar o nome, passou no mesmo curso que eu. É muito inteligente, muito esforçada. E eu perguntei para o Kiel. O Kiel morreu agora no final da pandemia, 2021. Perguntei, Kiel, a minha colega passou naquele curso que eu reprovei. O que eu falo para ela? Eu falo para ela, vai, ou eu já alerto ela que ela vai tirar meio? Ele falou, Otávio, olha, você pode até falar para ela como é que funciona, mas é importante ela ir, porque ela vai entender como é que funciona, ela vai entender a regra do jogo. Ele falou uma coisa desse jeito. Eu devia até ter salvo o que ele falou. Ele vai entender a regra do jogo. Ela vai entender como funciona a realidade. Então, ele achava que para ela era importante. Ele falou para mim, do jeito que ele falou, era mais ou menos assim.
ela vai lá, mesmo que ela não entenda nada, que já valeu a pena, pelo menos ela tem uma noção de como é que é a realidade, entendeu? Como é que funciona matemática, como é que funciona o estudo. Porque se a pessoa não tem esse choque de realidade, ela acha que o nível que ela está é muito alto. Então, esse choque de realidade é importante, porque te exige mais, entendeu? Te exige mais. Você vai percebendo que você não sabe as coisas, que você precisa de um nível muito maior, você vai estudar mais, e você vai ter, sim, uma percepção muito grande, né? E olha, se eu fizesse aquele curso hoje, eu acho que eu não passava, tá? Eu não passava hoje. Talvez eu passasse se eu tivesse a disponibilidade de estudar manhã, tarde e noite, durante o curso, e ter estudado o curso antes, uma disponibilidade que eu acho que eu não tenho, porque era uma álgebra linear no R infinito. Não era, eu não sabia nem álgebra linear com um par ordenado, entendeu? Não sabia o que era os conceitos básicos de álgebra linear. Mal sabia que era um vetor, entendeu? E aí o cara lá fala no vetor, no R infinito, tudo sem número. Não ia dar conta mesmo, entendeu? E talvez hoje também não desse. Mas eu entendi, ó, tem uma matemática muito mais avançada do que essa que eu estudei na faculdade. A Jussara levantou a mão, você quer falar, Jussara? Ou você levantou sem querer? Jussara, Escola Estadual João de Souza. Jussara, se quiser falar, eu abro, tá? Você quer falar? Beleza, eu vou abrir. Pode falar, Jussara. Tá me ouvindo? Sim. Tá certo? Não, eu só, na hora que você falou do Kill, é que eu levantei a mão. Aí eu ia te perguntar de onde que ele era, mas aí logo você falou, é uma coisa nada a ver com a aula, mas é que me fez lembrar. Aí você falou que ele faleceu, eu falei, então é o mesmo professor que foi meu. Ele também deu aula. O Kill é de Caconde. Ele é de Caconde, isso. Ele é de Caconde. Ele deu aula para mim lá na Unifeob. Ele deu aula para tudo quanto é lugar. Você sabe que o Kill, ele foi para os Estados Unidos fazer na Universidade de Chicago quando ele era adolescente. O pai dele era um alfaiate. E ele morou na mesma república que o Elon Lages Lima. Eles eram colegas. Tanto que eu tenho um livro autografado do Elon Lages Lima que o Kill me apresentou e o Elon escreve para o aluno do Kill, Otávio, entendeu? E ele estudou com o Elon, com o Nilson José Machado, e ele fez doutorado nos Estados Unidos e voltou e foi contratado pelo Zeferino Vaz para ser professor da Unicamp. E ele me valorizava muito, sabe? É uma das pessoas que eu devo o que eu sou hoje a ele, porque ele me encaminhou, ele me mandou para a faculdade, ele me valorizou, ele me indicou para dar aula em umas faculdades, tudo. Infelizmente, em 2021, ele morreu. Os meus colegas da faculdade comentou mesmo que ele havia falecido. Mas aí, nossa, foi uma perda muito grande mesmo. Nossa, foi ele muito joia. Como todo matemático, ele é um pouquinho louco também. Totalmente louco. Era só isso, era só esse comentário. Obrigada, viu? O Kill era doido mesmo, entendeu? Mas era um excelente professor. Deixou um legado grande. Só que essa aula dele era meio confusa. Ele deixava todo mundo colar nas provas, entendeu? Era uma coisa assim, que ele falava, não, pode todo mundo colar, porque não importa, importante, sabe? Então ele deixava meio solto, sabe? Mas ele era muito, muito bom. E engraçado que a tese de doutorado dele era sobre cobordismo. Até hoje eu não sei o que é cobordismo, mas perguntei, Mike, o que é cobordismo? É um tipo de torneio. E o que é torneio? É um grafo. Grafo eu sei o que é. Nem torneio eu sabia o que é. Bom, então vamos lá. Voltando. Um comerciante, no final dos anos, no final do ano, distribuiu, de 1980, tá? É porque eu elaborei um material há 30 anos atrás e mantive ele. Distribuiu uma parte do seu lucro entre seus 3 empregados. Então, o primeiro empregado recebeu 2/5 da parte do lucro, mais R$50. Vamos dizer que o lucro é X, tá? O lucro é X. Tá, deixa eu ler tudo primeiro, depois eu escrevo.
Um comerciante, no final do ano, distribuiu uma parte de seu lucro entre seus 3 empregados. Primeiro recebeu 2/5 da parte do lucro, mais R$50. O segundo recebeu 3/7 da parte do lucro, mais R$70. E o terceiro recebeu R$90. Qual foi a parte do lucro distribuída? Esse é um problema quase impossível de fazer sem equação. E cai em tudo quanto é concurso. E tem uns que são mais difíceis do que esse. Tá? Eu devo ter uma coleção de uns 30 problemas parecidos com esse, tá? Uns 30 problemas parecidos com esse. Você vai fazer um concurso, vai continuar caindo. E nos livros de hoje tem esses problemas também. Tá? Eu fazia na sala de aula e poucos alunos entendiam, mas valia a pena porque alguns entendiam, tá? E quem não entendia estava aprendendo alguma coisa. Então, o primeiro recebeu 2/5 da parte do lucro, mais R$50. Olha, só uma coisa que vale a pena, 2/5 de X, eu posso escrever assim ou assim. Eu mostro para o aluno que essa segunda maneira é mais vantajosa. Então, vou escrever. Ele recebeu 2/5 da parte do lucro, mais 50. O segundo recebeu 3/7 da parte do lucro, mais 70. E o terceiro recebeu 90. Qual foi a parte do lucro distribuída? Eu quero saber o valor de X. Então, eu equacionei. Essa primeira parte, olha, eu já dei para os alunos também, como questão de múltipla escolha, um probleminha para eles responderem qual que era a distribuição correta. Então, só dele fazer isso aqui já é um aprendizado. Só dele escrever esse G, isso aqui, ó. Só isso aqui já valeu a questão inteira, tá? Aí a equação que modela isso aqui é mais complicada. 2x sobre 5 mais 50 é o lucro do primeiro. É a parte do primeiro. 3x sobre 7 mais 70 é a parte do segundo. E 90 é a parte do terceiro. Muita gente fica em dúvida e fala, o que eu coloco depois igual? Isso não são as partes do lucro? Então, isso aqui é igual a x. Certo? Então, muita gente não consegue colocar igual a x ali no fim. Isso é importante. Tem gente que monta a equação, mas fala igual a quê? Igual a x, porque eu dividi o lucro em 3 partes. Então, a primeira parte é essa aqui. Certo? A primeira parte é essa aqui. A segunda parte é essa aqui. E a terceira parte é essa aqui. Ora, a soma das 3 partes é o lucro inteiro, tá? Eu vou resolver a equação bem rápido, tá? Eu costumo falar para os alunos que eu estou resolvendo na velocidade 5 do CREL. Entende? Do CREL, sabe? A CREL. Uma vez um aluno falou para mim, professor, o senhor está resolvendo a velocidade 5 do CREL. Vou colocar tudo sob o denominador 1, e o 5 e 7 eu posso reduzir tudo a 35, né? Já vou fazer tudo direto. Como se eu multiplicasse a equação inteira por 35. Então, aqui vai dar 14x. Já vou eliminar o denominador. 50 vezes 35 é... deixa eu fazer uma calculadora. 50 vezes 35, 1.750. 1.750. Aqui vai dar 15x, né? Porque eu vou multiplicar por 5. 15x. 70 vezes 35 é 2.450. 90 vezes 35. Aqui eu dei bobeira. 3.150 igual a 35x. Para quem não entendeu, eu multipliquei a equação por 35, já cancelei o denominador. Eu fiz uma bobeira aqui. Eu podia ter somado 50, 70 e 90 antes. Deu essa equaçãozinha aí, né? Então, 14x mais 15x menos 35x é igual a menos 1.750, menos 2.450, menos 3.150. Lembrando que numa sala de aula você não pode fazer nessa velocidade que eu estou fazendo, tá? A menos que você tenha certeza que os alunos dominam isso, ou que se alerte que você está fazendo rápido, porque a ideia importante é a outra, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Esse aqui eu estou fazendo rápido, porque supondo que vocês já sabem, se vocês não sabem, não se sintam culpados.
é normal, tá? Então, X, eu dei aula na licenciatura, eu entendo, tá? Aí 7.350 dividido por 6, o lucro é 1.225, tá? Como é que resolveria esse problema sem usar da álgebra? Tá? Então, veja, essa sequência desses 4 problemas que eu fiz é uma ótima sequência para você fazer um curso extra para o aluno. Um aluno que volta no contraturno, você vai fazendo com calma, manda os alunos tentar fazer de uma forma usando raciocínio, tudo. Essa questão 4 eu fiz muitas e muitas vezes. Essa mesma questão. Tem várias parecidas com ela e vocês conseguem criar também. Tá? Alguém tem alguma pergunta específica sobre essa questão? Se tiver, eu repito. Você que é professor das séries iniciais, tá aí, vale a pena aprender isso também, tá? Porque talvez você vai fazer um concurso público e os problemas de concurso tendem a ser desse tipo de coisa, tá? Desse tipo de coisa. Não sei se eu faço 5. Vou fazer. Vou fazer o 5 mais rápido, tá? Eu não ia fazer o 5, porque o 6 é muito legal, mas o 5 é interessante. A área de um trapézio mede 50 metros quadrados. A medida da base menor é 8 centímetros, e a medida da altura é 5. Calcule a base maior. Olha, deixa eu falar sobre a área do trapézio, que eu acho muito legal a área do trapézio, tá? Sabe, eu descobri, depois de velho, como é que faz a área do trapézio em segundos, tá? Então, o que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então, tem um lado paralelo ao outro, isso aqui é o trapézio, tá? Claro que o trapézio pode ser de outros formatos, tá? Isso aqui é um trapézio. É estranho, mas é. Para ser trapézio, tem que ter um par de lados paralelos, certo? Então, se você tem um par de lados paralelos, é trapézio. Todo mundo reconhece a primeira figura como trapézio, a segunda, muito mais difícil, tá? Mas no trapézio eu tenho uma base maior, que eu represento por B maiúsculo. Você pode falar Bzão, os alunos riem, mas é Bzão mesmo. E esse aqui é a base menor, Bzinho, e a altura. Não confundir a altura com a medida dos lados que não são paralelos, tá? Essa é uma outra coisa. Aqui, essa base é maior, Bzão, essa base menor, Bzinho, e essa é a altura. Se as bases forem iguais, é um paralelogramo, tá? Não tem uma base maior, uma base menor. A altura, lembra, é sempre a distância em linha reta, formando 90 graus. Esse é um detalhe que você só vai falar para o aluno depois, tá? Você não vai começar falando isso para não confundir, mas se eu ligo as linhas em linha reta, formando um ângulo de 90 graus, isso é a altura, tá? Eu tenho que ligar formando um ângulo de 90 graus. A área do trapézio é dado pela média aritmética das bases vezes a altura. Tá? Não vou explicar o motivo dessa fórmula, mas tem um jeito fácil de entender, que você tem um trapézio aqui. Se você copiar ele de forma idêntica, de ponta cabeça, ele vira um paralelogramo. Ele vira um paralelogramo. Se você tiver explicado a área do paralelogramo, é isso aqui. É base, aqui é um paralelogramo, né? A área do paralelogramo é a soma das bases, base maior mais base menor, vezes a altura. Só que é só metade, divide por 2. Eu lembro que a primeira pessoa que me ensinou isso aqui, hoje é vice-prefeita de Muzambinho, a Heloísa, está passando por um câncer pesado, mas está guerreira lá. É uma pessoa muito carismática, importante aqui na cidade. Ela que me ensinou, mostrando desse jeitinho aqui. Então, é a média aritmética das bases dividido por 2. Olha o que eu ensino para os meus alunos, que nunca me ensinaram, tá? Fazer isso rápido. Ó, aqui é 1, e aqui é 9, e a base é 7. Tá desproporcional, tá? Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 5. Eu vou fazer só com o número inteiro, mas isso vale
para números fracionários também. Tá? Aqui é 1, aqui é 6, aqui é 10. Olha como é que eu falo dos meus alunos. Qual é a média aritmética de 1 e 9? O número que está no meio de 1 e 9. Se eu tenho 1 aqui e 9 aqui, o número que está no meio é o 5, né? Porque de 1 até 5 tem 4, e aqui tem 4. O número que está no meio de 1 e 9 é 5. Então, a área do trapézio é só fazer 5 vezes 7, 35. Pode fazer na fórmula que dá a mesma coisa. Eu mostro assim para os alunos, tá? Qual o número que está no meio de 1 e 9? 5. 5 vezes 7, 35. A área do trapézio. Olha aqui, ó. Qual o número que está entre 3 e 5? Tem 3, tem o 5. O número que está no meio é o 4, né? É óbvio. Então, a área aqui é 4 vezes 2, 8. Eu falo isso para os alunos. E depois eu mostro que isso é coerente com a fórmula. Qual o número que está no meio de 6 e 10? É 8. 8 vezes 1, 8. Essa é a área do trapézio. Ah, mas funciona? Não estou acreditando que funciona. Vamos lá. Bzão, Bzinho, H, vamos pôr na fórmula. Bzão mais Bzinho dividido por 2, vezes H. Bzão 9, Bzinho 1, dividido por 2, vezes 7. 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. 5 vezes 7, 35. Então, dá certo. E é exatamente a fórmula que eu estou fazendo aqui. Tá? Esse jeito de calcular a área do trapézio, que eu acho super interessante, tem um certo sentido, tá? Você pode falar de base média, tá? Essa medida aqui, o 5 é a base média, é a base que está aqui no meio. Isso aqui de verde mede 5, tá? Mas beleza, vamos voltar lá pro problema. Tem um problema aqui, cadê o problema? Está falando que a área de um trapézio mede 50, a base menor é 8, quero saber a altura. Então aqui, eu sei que a área mede 50. Eu sei que a base menor mede 8. Eu sei que a altura mede 5. E eu quero achar a base maior. Então não tem como fazer aquele truque que eu usei. Porque aquele truque é para cálculo direto. E aqui? Se eu usar a fórmula área, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, que é parecida com aquela, mas ligeiramente diferente, né? Eu somo primeiro, depois multiplico. Para a equação, isso aqui é muito mais útil. Porque, olha só, eu não sei a base maior. A base menor é 8. A altura, 5. Se eu dividir tudo isso aqui por 2, igual a 50. Tem aluno que tem dificuldade de substituir em fórmula. Aí eu pego canetão colorido e vou marcando. Ó. Eu pego canetão colorido e faço assim, ó. 8, 8, 8. Pego uma outra cor de canetão. Fazia já com giz isso. 5, H, 5. H no negócio 5, vou mostrando. 50. A área é 50, só pus do lado de lá, porque tanto faz, né? E beleza. Aí eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou multiplicar ela inteira por 2, ou seja, multiplicar em cruz. Igual a 100. Então, 5B mais 40 igual a 100. Estou fazendo direto, eliminei o parênteses, já mudei a ordem aqui. 5B é igual a 100 menos 40. 5B é 60. B é 60 por 5. É igual a 12. Tá? Igual a 12. Depois você pode tirar a prova para ver se dá certo. Tá? Usando aquele raciocínio, dá para fazer também, só que é um pouco mais elaborado, certo? Só uma coisa, tá? Otávio, tá? Já cheguei a fazer isso aqui com meus alunos, ó. Tava assim, 3 igual a x. Aí eu falava, tudo que é x, eu passo pro primeiro membro e mudo de sinal. Tudo que não é x, eu passo pro segundo membro e mudo de sinal. Agora eu vou multiplicar por menos 1, x igual a 3. Às vezes alguns de vocês já fez isso, tá? Eu fiquei pensando, se eu faço isso,
eu deixo de ensinar para o aluno o que significa sinal de igual. Eu posso inverter o que está no igual a hora que eu quiser, tá? A hora que eu quiser, eu posso inverter. Então, isso daqui, por quê? Eu já vi, só para mostrar um toque que eu tinha com a minha professora de física. Minha professora de física escrevia assim, ó, 10 metros por segundo vezes 3,6, que é igual a 36 km por hora. Isso aqui dá uma agonia em muita gente. Eu ficava com agonia, eu vejo alunos bons com agonia. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Não a conversão está certa. Está errado. Não pode escrever assim. O certo é escrever 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Se você quiser escrever aqui vezes 3,6, beleza. Porque o sinal de igual, ele não é um símbolo para indicar que está a resposta. Sinal de igual é um objeto matemático que significa que uma coisa é a mesma que a outra. Tá? Então, tem que usar com moderação. E bons alunos vão ficar irritados com esse tipo de coisa aqui. Tá? Os alunos de um nível melhorzinho. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Desse exemplo que eu dei aqui? Está indo muito rápido? Está indo fluindo? Vocês estão muito silenciosos? Ontem eu dei uma aula do BMAP, tinha 140 alunos ao mesmo tempo e eu não conseguia nem... Todo mundo falava coisas aleatórias e perguntava e não sei o que, não sei o que. Vocês ficam tudo quieto, eu fico meio coisado. Bom, continuar então. Aqui. Ninguém se manifestou. Certo? Então, essa questão aqui não precisava de álgebra também, tá? Essa 5 não precisa de álgebra. Essa 6 é muito boa, tá? Na figura, o número 8 foi obtido somando dois números diretamente abaixo de sua casa. Fazendo-se o mesmo para preencher as casas em branco, obtenho 42 na casa indicada. Qual o valor de x? Então, para quem não sabe como é que funciona isso aqui é um ótimo exercício para criança que está aprendendo a somar e as crianças ficam quietinhas a primeira vez que você dá isso aí. Ó, vou dar uma dica. Você está lá, doente, não consegue falar e quer dar uma atividade para distrair os alunos, dá isso, eles adoram, tá? Eles adoram, eles ficam fazendo. Pode dar até uns mais difíceis que eles gostam. Você põe os números ali, certo? Isso aqui é uma pirâmide mágica aditiva. Você põe os números ali. Como é que você preenche os outros? Ó, 4 mais 5, você põe em cima 9. 5 mais 7, 12. 7 mais 8, 15. Os dois tijolinhos que apoiam de cima, você soma. Criança gosta de fazer isso. Estou falando que a maioria gosta. Bom, pós-pandemia, não sei. Mas antes da pandemia, gostava. 9 mais 12, 21. 12 mais 15, 27. Até chegar no topo, 21 mais 27, 48. Tá? Então, é assim que funciona uma pirâmide mágica. É muito legal você fazer uma pirâmide mágica dessa maneira aqui, quer ver? Eu vou inventar uma, mas na hora aqui. Se você fizer ela com antecedência, fica melhor ainda, tá? Mas eu vou inventar uma na hora. Essa uma, eu não vou pôr os tijolinhos de baixo necessariamente. Eu vou pôr os tijolinhos por cima. Eu vou pôr um 8 aqui. Eu vou pôr um 8, é muito pouco. 18, tá? Só para não precisar para cá. 18. Eu vou pôr um 6 aqui. Eu vou pôr um 3 aqui. Eu vou pôr um 4 aqui. 4 pode, né? Um 0. Beleza, eu vou pensar. 0 mais quanto é 3? 0 mais 3. 3 mais quanto é 6? 3 mais 3. 18 mais quanto é 6? 12. 3 mais quanto é 12? 9. 0 mais quanto? 9. 3. 3 mais quanto é 9? 6. Só vou fazer com número negativo, com fração e com expressão algébrica, tá? Então, legal, né? Então, uma coisa muito legal que eu percebi uma vez, assim, ó.
os alunos perguntavam, eu juro, esse é um fato que eu contei muito tempo para os meus alunos. Aqui é 2, né? A menina perguntava, Otávio, mas não é demais? 8 mais 10 é 18, por que aqui é 2? Então, talvez seja uma chance para lembrar aqui os alunos que eu cheguei no 2 usando o raciocínio algébrico. 8 mais quanto é 10? Certo? Eu fiz uma conta de menos, mas essa é uma pirâmide de mais, tá? Ok? Bom, essa pirâmide aqui, eu não precisava nem ter colocado X, eu podia ter deixado em branco. Eu vou até apagar esse X aqui para ficar mais fácil. Eu quero saber eu quero preencher a pirâmide. Exercício podia ser, preencha a pirâmide. Essa pirâmide aqui dá para você preencher inteirinha, só com os valores que estão aqui. Certo? Então, um jeito de fazer ela é algebricamente. E aqui, daqui a pouco eu deixo falar, tá? Deixa eu só de fazer essa aqui primeiro e depois eu abro para falar. Ó, e aqui eu chamo de x. Aqui é x mais 5, certo? Que é os 2 tijolinhos de baixo. Aqui é x mais 6. 8 mais x mais 5 é x mais 13. X mais 5 mais x mais 6, x mais x, 2x mais 11. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que x mais 13 mais 2x mais 11 dá 42. Pela pirâmide mágica. E eu descubro o valor de x resolvendo essa equaçãozinha, postinho do primeiro grau. X mais 2x é igual a 42 menos 13 menos 11. 3x é igual a 43 menos 13 menos 11. Quanto que dá? Dá 24? 42. Deixa eu fazer aqui. Olha o vagabundo aqui fazendo calculador. 42 menos 13 menos 11 dá 18. 18. Então, x é igual a 18 dividido por 3. X é igual a 6. Eu sabia que dava 6. X é igual a 6. Vamos verificar se o 6 dá certo? Claro que dá para ir chutando até chegar, mas, ó, 6. 5 mais 6, 11. 6 mais 6, 12. 8 mais 11, 19. 11 mais 12, 23. 19 mais 23, 42. Então, a álgebra deu certo, tá? Então, fazendo o raciocínio algébrico, vocês chegam no resultado. Deixa eu ver, quem levantou a mão? Você quer falar, João? Ou levantou sem querer? Se quiser falar, vou fazer a próxima. Você fala um sim aí que eu libero depois. Tá? Vou fazer a próxima, porque a próxima é bem legal. Ele até saiu, deve ter apertado errado. Eu também, às vezes, já aperto o botão errado quando... Esses dias eu gravei 1 hora de vídeo do meu bolso. Porque eu não sei por que eu estava tirando foto e guardei no bolso e beleza, eu fiquei morrendo de medo de ter gravado o meu bolso. Bom, não sei se vocês sabem o que é um quadrado mágico. Quadrado mágico é um bichinho que assoma nas 3 colunas, nas 2 linhas, nas 3 linhas, e nas 2 diagonais é sempre a mesma. E nesse caso, a coordenação motora minha é péssima. E nesse caso tem que dar 69, 69, 69, 69, a soma, tá? 69, 69, 69, 69. Olha, dá para fazer estudos de quadrado mágico gigantes, tá? Dá para você fazer uma matéria de 100 horas só de quadrado mágico, tá? Depois vocês pesquisem na internet, tem centenas de coisas de quadrado mágico. Mas se eu sei que a soma desse quadrado mágico é 69, eu posso afirmar que se eu somar x mais 2, mais x mais 1, mais x,
vai dar 69. E eu acho x e acabou. Vamos fazer rapidinho. X mais x mais x é igual a 69 menos 2 menos 1. 3x é igual a 66. X é igual a 66 terços. X é igual a 22. Só que esse exercício está mandando preencher o quadrado mágico. Tá? Está escrito ali, ó. Preencha o quadrado mágico. Então, beleza. Então, x vale 22. X mais 1 vale 23. X mais 2 vale 24. Aqui tem 26, tá? E o resto é só completar para ver o que falta para 69. Vou fazer bem rápido aqui, tá? Vou pôr de um amarelo. 22 mais 26, 48. Para 69, 21. 23 mais 21, 46. Para 46, 44. Para 69, 25. 24 mais 26, 50. Para 69, 29. 23 mais 29 é 42. Para 69, 27. E 27 mais 22 é 49. Para 69, 20. Aí, pronto. Preenchi o quadrado mágico. Tá? Legal, né? Questão bem bacaninha. Bem bacaninha, bem interessante você fazer com os alunos. Vocês estão vendo que não é aqueles problemas repetitivos. Fernanda tem o dobro da idade da sua tia. Se ambas juntas têm tal. E outra coisa, eu pus só problema que equaciona com uma variável. Meus alunos, eles pegam um problema de geometria, nós não podemos, né? Não os alunos comuns, mas assim, os alunos que fazem as aulas mais avançadas. Eles pegam e colocam X, Y, Z, W, T, vai pôr um monte de letra e vai fazendo conta. E chega na resposta de problema de geometria. Eles se enfiam a letra, e um monte de letra. E dá para fazer um monte de coisa com várias letras. Esse problema 8 mesmo, ele usa mais de uma letra, tá? Então, eu queria depois fazer de números consecutivos, mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Vou abrir para alguns comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, deixa eu só, então, mostrar que tem problemas. Eu vou fazer essa 9 aqui. Eu vou pular a 8. Não, vamos fazer a 8, tá? Os alunos... Só quadrado mágico é bem difícil, Flávia. A pirâmide mágica é mais fácil. Os alunos têm mais facilidade. O quadrado mágico tem uns que são muito complicados, mas eles gostam mesmo, é bem interessante. Tá? Tem uns quadrados 4x4, 5x5, dá para falar um pouco de arte também, daquele Albert Dürer. Então, ó, na figura, X é a média aritmética que estão nos outros 4 círculos claros. E Y é a média aritmética dos números que são 4 círculos escuros. Média aritmética é somar e dividir pela quantidade. Então, eu estou afirmando que X... Essa cor aqui é muito estranha. Eu estou falando que X é a média aritmética de 5, 49, 16 e Y. Como são 4 números, eu divido por 4. E Y é a média aritmética dos 4 números. 3 mais 24 mais 23 mais X dividido por 4, certo? Então, olha só. Eu tenho 2 letras desconhecidas. Não importa. Você pode ter muitas letras desconhecidas. Não tem problema, tá? Só que aqui eu vou já fazer ajeitar algebricamente, vou multiplicar em cruz, vai ficar 4x igual 5 mais 49 dá 54, 54 mais 16, 70 mais y. E aqui 4y é igual
24 mais 23, 47, 50 mais x. Pronto, eu tenho um sistema de equação. Tem duas equações. Vou deixar ele bonitinho, vou passar tudo que é letra primeiramente. 4x menos y igual a 70. E aqui, só para pôr em ordem, menos x mais 4y igual a 50. Então, eu tenho duas equaçõezinhas. Duas equaçãozinhas. Essas duas equações dão um sistema que eu não vou resolver, mas se você resolver esse sistema, você chega... Tudo bem, João, não tem problema. Você chega na resposta, tá? Então, às vezes, você chega na resposta com mais de uma equação, tá? Nesse caso, você precisa de duas equações, certo? Duas equações resolvem o problema, tá? Queria também falar de soma de números consecutivos, tá? Não vai dar muito tempo, mas, ó, encontre 3 inteiros consecutivos. Quando você faz 3 inteiros consecutivos, você pode falar x, x mais 1, x mais 2. Ou, se você quiser facilitar, x menos 1, x, x mais 1. Os alunos preferem usar isso daqui como 3 números consecutivos, porque você consegue fazer cancelamento, tá? Você pode falar de vários números consecutivos, tá certo? Então, tem vários exercícios aqui. Se quiser, inclusive, depois dar uma olhada nesses exercícios, esse problema das poltronas aqui é muito bom, tá? Olha lá, uma loja é um problema de sistema, tá? Uma loja vende sofá, poltrona dupla e poltrona feita de peças modulares iguais, conforme mostrado na figura, incluindo os braços. A largura do sofá é 220, poltrona dupla 60, com a largura da poltrona. Esse é um problema ótimo, porque você pode fazer sem equação, com equação, e dá para falar de progressão aritmética de brinde nessa questão, tá? Então, se eu chamar o braço de x e a poltrona de y, eu equaciono 2x mais 3y igual a 220. E ali, 2x mais 2y igual a 160. Eu consigo calcular o valor de cada. Mas eu posso também fazer por aritmética, ou eu posso fazer por progressão aritmética, tá? Porque a cada sofá está diminuindo uma poltrona, tá? Então, a poltrona do meio, na realidade, ela é a média aritmética das duas poltronas. Eu tenho uma aluna de Nova Resende, muito engraçada, chamada Pablini, está fazendo faculdade federal. A resposta é 60. Aí ela falou, eu tive uma ideia muito boa nesse problema. A resposta é 60, porque na poltrona, 60. E pode parecer uma coisa idiota, mas na hora do aluno rir, né, da criatividade. Tá? E esse problema é muito bom, tá? Esse daqui é ótimo você trabalhar em sala de aula, mesmo sem álgebra, tá? Antes da álgebra. Esse outro dos vasos, posso sim. Posso. Esse 15 aqui, olha, é muito boa para você usar com os alunos. E esse 15 não precisa usar em álgebra, tá? Dá para usar também sem álgebra, é muito bom. Mando sim. Essa 16 também é muito boa, muito. 8 vasos são encaixados e formam uma pilha de 36 centímetros. 16 vasos formam uma pilha de 60. Qual a altura de cada vaso? Dá para fazer com álgebra e dá para fazer sem álgebra. É muito bom. Esse aqui dos gatos tem naquele meu questionário. Se eu fizer, eu conto a ideia, tá? Mas ela é muito boa também. Tá? Então, tem vários exercícios aqui, tem alguns bem difíceis. E eu tinha colocado, eu sabia que não ia dar tempo, questão de padrões, ó, tá vendo? Padrões. Descobrir a expressão algébrica que equivale aos padrões. Esses padrões são padrões lineares. Esse aqui é um padrão quadrático. Tá? Então, esse padrão é associado a uma das equações ali. Então, outra coisa muito boa de álgebra, isso aqui é um padrão quadrático. É uma das expressões ali. Não, isso aqui não tem expressão, mas dá para fazer por expressão. Então, isso aqui são padrões. Dá para você ensinar até equação de segundo grau usando esses padrões aqui. Tem padrões lineares e padrões quadráticos. É uma estratégia muito boa para... E eu que criei, tá? Essas questões aí você consegue criar de padrões. Depois eu até ensino
se tiver tempo, como você cria esse tipo de questão. Essa questão eu criei, tá? Eu fiz ela aí para usar na aula, tá? Mas a gente... tá certo. Então, esse tipo de questão é bem legal de se criar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou chamar a Ana Paula para dar os recados finais, mas eu quero ver se antes alguém quer comentar alguma coisa. Quer fazer algum comentário, uma observação? Alguém quer falar? Então, criar esse tipo de questão, eu vou dar uma palha, tá? Eu estava salvando aqui, formação 14.5, tá. Eu vou ver se eu consigo achar uma planilha do Excel para mostrar para vocês como é que eu crio essas questões. Eu acho que eu consigo, até mais fácil, espera aí. Eu acho que tá até, é uma das mais recentes que eu abri. Espera aí. Dá uma palhinha de como eu crio, eu vou mostrar um PDF para vocês. Tá, vou compartilhar ele. Um bom investimento para aula é a mesa digitalizadora, tá? Mesa digitalizadora é uma maravilha, uma mão na roda. Deixa eu ver se eu vou achar fácil. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Padrão. Como questão extra 4. Aqui, padrão vai ser difícil. Questão extra 4. Questão extra 4. Aqui. Aquela mesma questão, tá? Olha o gabarito. Mas espera aí, é no próximo. Aqui. O gabarito. Olha o que eu faço. Olha como que eu faço aí. Tá vendo? Cada quadradinho, cada cor, com exceção do azul e do amarelo, é linear. Olha aqui, ó. Olha essa orelhinha amarela aqui. Olha essa orelhinha amarela aqui. 1, 2, 3, 4. Você faz certinho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso é linear, isso é linear, esse vermelho também é linear, o rosa é linear, o amarelo é linear, esse é linear e esse é linear. Então, eu tenho 7x. Agora, esse aqui é quadrático, né? Você vai criando um padrão para fazer quadrático. É quadrático. Esse também é quadrático. Olha só. Então, tem 2x2. E esse quadrado preto nunca muda. Você vai anotar aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadrados pretos. E pronto, a expressão. Então, você pode criar infinitos exercícios assim, tá? Você pode ir criando, e criando, e criando, e criando, e criando, infinitos. Você vai fazendo quadrados, só que você tem que tomar cuidado na hora de criar, de não comer, de todos os quadrados que vão se manter, você coloca de preto. Eu já fiz umas 20 questões dessa, eu quero ver se eu faço uma compilação delas. Tá? Eu fiz umas 20 questões. E, às vezes, na aula, eu faço uma coisa meio mais simplificada ali para os alunos, tá? Mas olha só, essa cor aí, ela te ajuda a fazer. Aqui tem o gabarito, que mostra que a expressão é aquela ali, ó, 2x2 mais 7x. Às vezes, você vai ter que usar um produto notável se você não marcar os pretos ali, tá? Então, vou passar para Ana Paula fazer os encerramentos, não sei se o resto da equipe. Semana que vem é o professor Gilbert, tá? Ele está aí online, eu vou até liberar para ele, caso ele queira falar alguma coisa, tá? Ana Paula, você quer falar alguma coisa antes? Quer apresentar o Gilbert? Quero, Otávio. Parabéns aí pela aula, né? Aí só alguns recadinhos.
Pessoal, quem às vezes não tem frequência, manda mensagem para mim no privado para a gente verificar, porque a gente sempre olha o nome da pessoa. Mas pode ser que às vezes a pessoa entrou pelo e-mail do filho, do marido, porque estava logado naquele computador com outro e-mail. Então aí a gente faz uma busca aqui, verifica os dados e aí regulariza a presença para a pessoa, tá bom? Tem outra questão também, que às vezes as pessoas estão mandando mensagem para a gente, que às vezes estão tendo dificuldade para fazer as atividades. Se for esse o caso, gente, tanto o Otávio quanto o Gilberg, né, eles ficam aí à disposição para estar ajudando. Tem o celular deles, inclusive, né, no privado, que vocês podem estar mandando mensagem, mas não desistam do curso, não, tá? Seria muito importante vocês terem também a certificação. E mesmo que vocês estejam atrasados aí para estar fazendo as atividades, vão participando das aulas, porque uma hora vocês conseguem regularizar as atividades, tá? Então, peguem firme aí, né? A gente está à disposição, a nossa equipe está à disposição. E qualquer dúvida, qualquer demanda, vocês podem mandar mensagem, tá? Gigi, você quer também dar um recado sobre a sua aula da semana que vem? Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Na próxima aula, que é a semana que vem, vou falar sobre geometria. Eu vou explicar alguns conceitos, algumas formas de utilização dentro das normas da BNCC, e é basicamente isso. Então, até terça-feira. Ô, Gigi, tem a lista de presença de hoje para colocar aqui no chat? Eu já enviei para a Priscila. Tá. Acho que a Pri vai colocar aqui no chat, então. Ah, sim, tá bem. Você quer tirar a foto, Ana Paula? Isso, Otávio, bem lembrado. Vamos abrir nas câmeras, gente? E aí eu vou colocar o link da presença enquanto isso. Todo mundo arrumando a cabeleira, né? Todo mundo ficando mais bonito. Espera aí, deixa eu arrumar também. Vou arrumar a minha cabeleira. Ajeita aí, Otávio, faz favor. Vou ajeitar, a minha é necessária. A Maria levantou a mão. Maria, você levantou por engano ou você quer falar? Maria Dias Carvalho. O áudio está fechado, Maria. Eu acho que o Otávio tem que liberar seu áudio. Você libera, vou liberar para todo mundo, pessoal, mas tome cuidado aí, que às vezes vai ativar automático. Pronto, todo mundo está liberado. Pode falar, Maria. Acho que tem que tirar o microfoninho. Você tem que apertar no microfoninho. Isso. Boa noite. Boa noite. Ana, eu acabei clicando na aula anterior. Fiquei uns 20 minutos, falei, meu Deus, será que ele vai repetir tudo que ele falou na aula anterior? Aí vi que não era o link. E depois o meu celular acabou a bateria. Depois você olha para mim se ficou confirmado o tanto que eu fiquei, Ana? Beleza, Maria, eu confirmo sim. Já vou anotar teu nome aqui e amanhã eu já vejo isso. Porque aí o Otávio me passa a listagem, porque o sistema dele que gera. E aí eu já verifico isso. Então, teu nome inteiro é Maria Dias? Maria Rita Dias Carvalho. Tá bom, amanhã eu já vejo isso para você, tá? Qualquer coisa você me chama no privado. Tá bom, obrigada, viu? Que isso, à disposição. Deixa eu pegar a foto bem bonita nossa aqui, então. Espera aí, deixa eu ver se vai ficar legal. Nossa, eu mesma saí toda torta aqui. Espera aí, eu vou tirar de novo.